Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez, agora a gente vai pra review completa com todos os detalhes do capítulo 305 do mangá. Agora a gente já sabe exatamente com todos os detalhes e com a versão oficial que realmente aconteceu. Então a gente vai analisar tudo nesse vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o seu like, o seu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. A sua magia é deixar o like aí embaixo, então... bem, use o seu feitiço. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com uma página completamente colorida que trazia o resultado da pesquisa de popularidade no Japão. E basicamente, esta página era totalmente colorida justamente porque estava comemorando o sucesso do arco do Reino de Spades. Toda a popularidade, ou seja, o mangá tá indo muito bem. E a gente já vê então os 3 primeiros rankings nessa capa. E em primeiro lugar, Noelle Silva com 80.150 votos, o Asta em segundo lugar com 67.965 votos e em terceiro lugar o Knight com 62.268 votos, bem próximo ao Asta. E então também na capa a gente viu o título do capítulo, o vice-capitão do Alvorecer Dourado. E realmente a gente já começa o capítulo com o Yuno pedindo pelos 3 minutos ao Langris. Ele dizia que precisava deste tempo para acabar com essa batalha com o seu próximo ataque. Ali a gente viu Langris bem sério, afinal ele sabia do poder de Zenon. E enquanto isso, a gente via que o Yuno estava pensativo. Ele dizia que para aumentar o seu poder mágico para uma batalha contra este inimigo, ele realmente vai precisar aumentar a sua mana, e para isso também precisava de mais tempo. Dessa forma ele não vai conseguir se defender, e assim então ele depende completamente de Langris. Esta era a única possibilidade que os dois tinham de conseguir realmente vencer Zenon, que estava ali, extremamente poderoso. Acontece que então, enquanto o Yuno olhava para Langris, ele pensava que aquele garoto teria que atuar como uma distração, tudo isso para proteger Yuno. Porém, em todo caso, o autor deixava uma nota dizendo que até agora, no desenvolvimento dessa batalha, Langris só conseguiu escapar dos ataques do Zenon porque teve a ajuda do Yuno. Porém, agora ele teria que conseguir fazer tudo isso sozinho, com uma diferença gigantesca de poder. Neste momento, víamos os dois extremamente sérios, tanto Langris quanto Yuno. Eles tinham que fazer aquilo, eles tinham que conseguir aqueles 3 minutos, era a única forma de vencer. Eles não tinham nenhuma outra opção. E neste momento então a gente via que Yuno estava suando frio. Mesmo assim, ele se esforçava para sorrir enquanto desafiava Langris. Ele questionava se aquele garoto realmente tinha a mais poderosa magia espacial do Reino de Clover. Se ele realmente é tão poderoso quanto diz ser, era hora de mostrar isso. Yuno dizia a Langris, que também tentava sorrir enquanto suava frio, que basicamente aquele garoto jamais deixaria alguém como Zenon vencer. E então depois disso a gente via que Zenon já estava esperando por muito tempo. Ele dizia que agora já podia acabar com os dois e depois disso ele passava a atacar. A gente via que ele estava utilizando apenas a sua magia óssea fortalecida para atacar diretamente aos dois. Neste momento a gente via Langris pensando em como continuaria o confronto. Ele estava dentro do espaço absoluto do Zenon e ali a grande maioria dos magos não é capaz de utilizar o seu poder mágico. Porém, aqueles que possuem muito poder, que possuem muita mana, eles realmente são capazes de fazer. Yuno era alguém abençoado pela mana, ele tinha muito poder mágico e conseguia continuar aquele confronto. Porém, existia mais. Magos com magias espaciais também eram capazes, e isso se utilizar o poder da Mana Zone. Um poder que Langris agora ativava, surpreendendo Zenon completamente. Zenon olhava extremamente assustado, afinal não esperava nenhum tipo de resposta. Enquanto isso, víamos a magia óssea sendo completamente destruída ou enviada para um outro local sempre que se chocava na zona de mana de Langris. Aquele poder estava sendo pressionado, e a gente via que Zenon insistia em diversos ataques que não tinham efeito nenhum. Eles continuavam sendo mandados para bem longe. Enquanto isso, Langris se esforçava para se manter lutando. Zenon então estava bem sério naquele momento enquanto observava. Ele estava percebendo que Langris havia criado um próprio espaço dentro do seu espaço absoluto. Dessa forma, ele estava conseguindo passar por cima da sua magia espacial. Neste momento, víamos Yuno novamente. Ele estava bem feliz com aquele resultado, por mais que ainda não tenha absorvido toda a mana que ele necessitava. Ele dizia que realmente parecia que depois de tudo, Langris era capaz. E isso o deixava impressionado. Enquanto isso, Langris bem sério dizia que realmente era irritante ver a falta de respeito que o seu calouro se dirigia a ele. Neste momento a gente tem um pequeno flashback. Langris pensava que desde o momento em que o Yuno entrou no seu esquadrão, ele realmente se achava bastante, ele era arrogante. Porém as habilidades de Yuno realmente sempre foram surpreendentes. Por esse motivo Langris não conseguiu odiar, afinal existiam similaridades entre eles. Porém Langris tinha certeza, ele jamais iria perder contra Yuno. Ele dizia
dizia que tinha certeza que alguém como o Yuno jamais conseguiria o superar. E neste momento a gente voltava pro presente, onde Langris continuava se esforçando com a sua magia espacial. Ele recebia todos os ataques de Zenon para impedir que qualquer ataque pudesse se aproximar do Yuno. Ele estava dando tudo de si ali. A gente via que Langris estava realmente passando do limite. E neste momento a gente via Zenon, que também estava bem impressionado. Ele dizia que era incrível que Langris suportasse aquilo, porém não existia nenhuma maneira que ele pudesse contra-atacar dessa forma. Não existia nenhuma magia que os dois pudessem utilizar que fosse realmente capaz de o derrotar. E neste momento a gente via que Langris continuava ali. Ele continuava recebendo todas aquelas flechas, enquanto pensava que o poder mágico de Zenon era enorme, era gigantesco, não tinha como ele escapar por muito tempo. Então ele dizia que o Yuno precisava se apressar para terminar logo com isso, enquanto o Yuno dizia que estava no processo, ele estava trabalhando para isso acontecer. Neste momento a gente tem um pouco mais de pensamentos do Langris. Ele pensava que antes acreditava que a sua magia espacial fosse invencível. Independente de qual esquadrão que ele entrasse, ele sempre iria se tornar o mais forte rapidamente. Langris indiscutivelmente sempre teve muito poder, porém o Yuno tinha um poder diferente. O Yuno tinha uma força que não era voltada apenas nele mesmo. Enquanto ele seguia se fortalecendo e sendo competitivo, tentando superar todo mundo, isso inspirava a todos os outros a também se tornarem mais fortes para não perder para ele. Dessa forma, Langris dizia que era bem frustrante, porém ele tinha que admitir, era o Yuno. Para ele, o Yuno realmente era o mais forte. Então, com tudo isso, Langris olhava seriamente para o Yuno, que estava ali tentando acumular a sua energia, e que também estava sério naquela batalha, pois o Langris estava se comunicando como se estivesse se despedindo. Ele via agora o Langris sorrindo, enquanto dizia que com certeza era o Yuno, o vice-capitão do Alvorecer Dourado. Era ele que tinha o poder para guiar o esquadrão. Afinal, para Langris com o Yuno, todos queriam se fortalecer mais e mais. E então, neste momento, a gente via que Langris continuava ali, utilizando todo o seu poder mágico para defender Yuno e defender a si mesmo de Zenon. Mesmo assim, o seu tempo estava acabando. Então, frente a um poder assustador como o de Zenon, não tinha mais o que ele fazer. Era como se as emoções, sua força, nada lhe fizesse sentido. E é então, neste momento, que vemos uma explosão. O poder espacial de Langris foi superado pela magia de Zenon, que realmente consegue o atingir. Aquelas flechas formadas pela magia óssea realmente conseguem chegar até o garoto. Zenon, então bem sério, começa a dizer que a única verdade naquele local é que ele era muito mais forte do que qualquer mago do reino de Clover. Isso era a única coisa que importava. E então, neste momento, a gente via Langris se esforçando para um último movimento. Ele impulsiona todo o seu corpo para saltar em direção a Zenon, enquanto ainda tinha um resquício de sua magia espacial. Ele dizia que mesmo assim não importava o que ele dissesse, não importava o que o seu oponente fizesse, eles jamais iriam desistir. E então, em apenas um instante, a gente viu os dois frente a frente, Langris e Zenon. Naquele momento, Langris, bem ferido, começa a dizer algo que surpreende a Zenon. Ele começa a dizer que eles jamais seriam parados, independente do que acontecesse, porque eles eram do esquadrão mais poderoso do reino de Clover, o Alvorecer Dourado. Nesse momento, víamos Langris sendo atingido. Porém, também víamos um sorriso. Aquele era Yuno, que dizia que parecia que realmente Langris havia conseguido. Yuno dizia que, como imaginava, Langris era um mau perdedor. E então, naquele momento, ele ativava sua magia espiritual da criação de vento, o espírito de Euros. E agora, ele criava uma nova transformação de nível divino para acabar com Zenon de uma vez por todas. Neste momento, a gente via o mago do reino de Spades completamente assustado. E também chegamos ao fim do capítulo 305 de Black Clover. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!